Boa noite, sou a missionária Márcia. Quero orar com vocês pela palavra que vai ser lida e que vai ser explanada rapidamente neste programa. Pai, em nome de Jesus, te damos graças. Vem abrir os nossos ouvidos espirituais, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento, para absorver aquilo que tu queres nos ensinar através dessa palavra. Nós vamos ler em João 4, do versículo 4 até o 10. E diz: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Estamos aqui em Samaria e nós vemos essa história que Jesus foi a esta cidade chamada Sicar, na região de Samaria. Era comum, quando os judeus iam da Judeia para a Galileia, passar por fora de Samaria, por causa da inimizade entre esses dois povos, uma inimizade milenar, desde que o reino foi dividido. As 12 tribos foram divididas. Está lá no Antigo Testamento, eu não vou entrar nesse mérito. O que nós queremos enfatizar aqui é a misericórdia de Deus, a graça de Deus a todos os povos. E essa mulher vivia naquela cidade. E a Bíblia diz que Jesus, cansado, assentou-se ali perto da fonte. Isso nos mostra a humanidade de Jesus, que era 100% Deus, 100% homem. Como homem, ele estava sujeito a se cansar, a se fadigar com o sol, com a poeira da estrada. Ele sentia sede, ele sentia fome, sentia a necessidade de dormir, de descansar. E ele estava ali. A palavra de Deus nos diz, lá no versículo 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas, como eu já falei, ele tinha outra maneira, passar por fora de Samaria. Mas Deus tinha um plano naquele lugar, naquele dia, naquela hora. E Jesus, como era guiado pelo Espírito Santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. O seu ministério aconteceu no poder do Espírito Santo. E ele, direcionado pelo Espírito Santo, foi àquele lugar. E quase a hora sexta, que era meio-dia, veio uma mulher tirar água. Não era comum as pessoas tirarem água meio-dia, porque a hora que o sol está mais quente é a hora que normalmente as pessoas estão almoçando ou preparando o seu almoço. Aqui nós temos uma fonte, aqui no quintal da nossa casa, que é em Fulacunda, no campo missionário, e meio-dia não vem ninguém, porque não é comum. Mas aquela mulher, para ela, talvez era o costume dela, de uma vez que ela, pela sua vida irregular, conforme nós entendemos pela leitura desse trecho da palavra, ela não podia estar no meio das outras mulheres, ela não era bem-vinda no meio das outras mulheres. Mas se outras mulheres não estavam ali, porque
ela era uma persona não grata no meio delas. Existia alguém mais importante do que as outras mulheres, do que os outros moradores, do que os outros usuários daquela fonte. E estava ali o Senhor Jesus sentado, esperando aquela mulher que iria ter esse encontro extraordinário na sua vida naquele dia. Jesus começou a conversar com ela e lhe pediu água. E ela se admirou, porque ele era um homem, não era comum os homens falarem com as mulheres em público, ainda mais um judeu com uma samaritana. A Bíblia diz que seus discípulos tinham ido a outra cidade comprar comida para eles se alimentarem. Aquele homem estava sozinho ali e pediu água para ela. E ela muito se admirou. Talvez se outras mulheres estivessem ali, não dirigiriam a palavra para ela. Mas Jesus, que está acima de todas as coisas, o missionário por excelência, que transpõe todos os tipos de barreira, transpôs todos os tipos de barreira para alcançar as almas perdidas, as barreiras geográficas, culturais, sociais, linguísticas. Ele estava ali. Aquele homem estava ali. E começou a dirigir a palavra para aquela mulher. Muitas vezes nós, na nossa falta de sabedoria, quando queremos evangelizar alguém, nós chegamos querendo impor as coisas para as pessoas, querendo mudar a mentalidade da pessoa, mas isso não cabe a nós. Cabe ao Espírito Santo, ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a nós pregar. E devemos aprender com esse mestre. Ele usou essa tática de entabular um diálogo com ela, de mostrar que ele não a discriminava, de mostrar que ele não se afastaria dela. E pediu água. E a mulher muito se admirou e começou a argumentar, mas como? E começou não a colocar dificuldade, mas expor as dificuldades realmente. E ela perguntou: como você, sendo um homem judeu, me pede água? E ele disse: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu mesmo pediria água. E eu te daria água viva. E ela, mas como água viva? E começou a estabelecer paralelo entre ele e Jacó. Jacó foi um grande patriarca. E nós conhecemos a história de Jacó, que seu nome foi mudado para Israel. E ali começou a argumentar. E Jesus começou a conversar com ela. Começou a confrontá-la. Ele começou a falar, a mostrar para ela os seus pecados, confrontá-la não para expô-la ao ridículo, não para envergonhá-la, mas mostrando para ela que a água que ele tinha para oferecer era poderosa para lavar o seu pecado, a sua vergonha, e fazê-la nova criatura. E ele, sabedor de tudo, disse para a mulher, quando ela realmente resolveu aceitar aquela proposta, aquela oferta, disse: Senhor, então me dá dessa água, Senhor. Eu quero essa água sim, para que eu não tenha mais sede. Ela tinha uma sede espiritual, ela tinha uma sede que ela não reconhecia. Ela já tinha ido em várias fontes buscar prazeres, buscar satisfações efêmeras. Ela já tinha ido em várias fontes buscar águas que ela não sabia que eram águas poluídas. E que quanto mais usava, mais ficava suja. E Jesus, quando ela resolveu parar de argumentar, e ela resolveu aceitar aquela água, Jesus antes disse, ele sabia que era preciso
ela reconhecer o seu erro, o seu pecado, para receber essa água viva, essa nova vida em Cristo Jesus. E ele começou a confrontá-la, disse: vai chamar o teu marido. E a mulher disse: não tenho marido. Jesus disse: disserte bem, tu já tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu. Essa mulher samaritana já tinha sofrido tanto, ainda continuava sofrendo. Uma mulher cheia de traumas, levando uma vida ilegítima, uma mulher fazendo as outras pessoas sofrerem e ela sofrer também. Mulher com histórico vergonhoso, um histórico que tirava a sua liberdade de ir e vir normalmente, de conviver com as outras pessoas da sua cidade. Mas Jesus estava ali. Ela não sabia. E aí Jesus mandou ela chamar o marido dela. E ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Ela tinha um vislumbre de fé. Ela tinha uma fé vaga no Messias. Ela sabia que o Messias havia de vir. Muitos estão assim. Eu conheço Jesus. Ah, mas eu já tenho Jesus na minha vida. Mas não é assim. Tem que ter um encontro. Tem que deixar Jesus transformar sua vida. Tem que deixar Jesus descedentar a sua sede para que você não corra mais atrás de coisas que não vão satisfazer sua vida. E aquela mulher samaritana começou a falar que os pais adoraram naquele monte, que era o Monte Gerizim, o Monte dos Samaritanos, mas os judeus diziam que era em Jerusalém. Mas nós sabemos que lá no Monte Calvário o Senhor desfez essa necessidade de alguém recorrer a um monte, a um espaço físico. Não estou dizendo que nós não devamos congregar, nós devemos, porque somos família de Deus e nós devemos compartilhar, nós devemos ter comunhão com nossos irmãos em Cristo, mas o lugar de adoração pode ser em qualquer lugar. Eu quero dizer para você que, como Jesus falou para ela, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. É uma adoração profunda, é uma adoração que vem de dentro para fora, não importando o lugar que você está. Quantas vezes eu aqui na África, na garupa da moto do meu marido, na estrada de chão, nos dirigindo às aldeias para visitar os irmãos, as congregações. Quantas vezes eu tenho sentido a presença de Deus tão forte? Eu vou ali naquela garupa de moto, adorando, não importa se tem poeira, não importa se a chuva está nos molhando, se o sol está quente demais. Eu vou adorando, e quantas até canções o Senhor já me deu naquela estrada empoeirada, em qualquer lugar que você deve adorar. E finalmente, quando aquela mulher se deixou convencer por Jesus, quando ela percebeu, quando Jesus falou: esse Messias sou eu, esse que você está esperando sou eu. Aquela mulher samaritana, inimiga dos judeus, uma mulher desprezada, ela de repente, seus olhos abriram, seu entendimento abriu, sua alma, de repente, a dignidade tomou conta daquela mulher e ela disse: eu quero essa água, eu quero esse Jesus, eu quero esse Messias. Eu quero dizer para você que está assim, sem rumo na sua vida, que se pergunta por que as coisas não dão certo comigo, por que eu não sou feliz, por que eu não acerto. Eu te faço uma pergunta. Em que fonte você tem bebido? Qual caminho que você tem trilhado? Jesus está passando na sua rua hoje, na sua cidade, na sua casa. Todo dia Ele está querendo lhe dar dessa água viva.
E muitas vezes nós não estamos reconhecendo, nós pensamos que estamos bem, nós pensamos que está bom assim, mas aquela mulher tinha água naquela fonte, não quer dizer que ela não fosse mais precisar beber, tomar banho, cozinhar, não, mas Jesus tinha uma água melhor, superior, uma água viva, uma água que não se esgota jamais. E aquela mulher correu lá na cidade, foi chamar todo mundo e disse: Ei, venham ver um homem que disse tudo a meu respeito. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Mas antes disso, quando os discípulos chegaram e disseram: Jesus, a que comida come? Ele disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Que seja assim, nós que já tivemos esse encontro com Jesus, que nós possamos dizer a mesma coisa, que a nossa comida é fazer a vontade do nosso Pai, que a nossa maior urgência é ganhar almas para Jesus. E aquela mulher correu e dizer: venham ver um homem que disse tudo da minha vida. Irmãos, toda pessoa que tem um encontro real com Cristo, ela não pode ficar calada, ela não pode ficar parada, porque a sua vida foi transformada, a sua mente foi transformada, a sua maneira de ver as coisas, os seus valores foram transformados e ela sente desejo de contar para todo mundo, porque ela deseja que todos bebam desta água viva que agora está fluindo do seu interior. Em João 7, 38, 39, Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você que é crente em Jesus Cristo, você que teve um encontro maravilhoso, o melhor encontro da sua vida, vá contar para as pessoas, vá compartilhar com elas essa água viva que está fluindo do seu interior. Vá convidar, venha conhecer esse homem que mudou minha vida. Não fique parado, não fique calado. Aquela mulher samaritana se tornou uma missionária, anunciadora das boas novas, porque teve a grata satisfação de receber dessa água da vida. Receba a água da vida hoje. Eu quero orar com você, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Eu te dou graças por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelos ouvintes, por cada um, seja criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, Senhor. Seja aquele que está andando a pé, que está fazendo sua caminhada, que está na academia, que está, Senhor, no trânsito. Seja, Senhor, aquele que está acamado nos asilos ou no hospital, que as crianças, adolescentes que estão no orfanato, Senhor, que eles tenham um encontro contigo, Senhor, que eles se permitam entender, receber dessa água que é de graça, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um de vocês, que vocês tenham suas vidas transformadas com esse encontro com o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus.